Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Saúdo o seu cônego, saúdo o seu padre, saúdo todos aqueles que nos seguem através da Vitec, através da Rádio Antena 1, através da Rádio Clube de Angra. Saúdo a todos vós que estáis aqui e a todos aqueles que, espalhados pela Diocese, hoje conosco, estão muito sensíveis ao apelo do Papa para homenagearmos os nossos avós e os idosos. Por isso quero deixar também um abraço, a minha saudação, também o convite a nós termos muito em conta na vida familiar, na vida paroquial, nas diversas situações da nossa sociedade, reconhecendo o valor, o contributo, como diz o Papa, que os idosos e que os avós podem trazer para a comunidade cristã e para a sociedade em geral. Vamos assim iniciar a nossa Eucaristia, pedindo ao Senhor perdão dos nossos pecados, para mais dignamente celebrarmos estes sagrados mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus, protetor dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai sobre nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já aos bens eternos.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, veio um homem da povoação de Baal-Salissa e trouxe a Eliseu, o homem de Deus, pão feito com os primeiros frutos da colheita. Eram 20 pães de cevada e trigo novo no seu alforje. Eliseu disse: dá-os a comer a essa gente. O servo respondeu: como posso com isto dar de comer a 100 pessoas? Eliseu insistiu: dá-os a comer a essa gente, porque assim fala o Senhor. Comerão e ainda há de sobrar. Deu-lhes e eles comeram, e ainda sobrou, segundo a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Todos têm os olhos postos em vós, e a seu tempo lhes dais o alimento. Abris as vossas mãos, e todos saciais
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro pela causa do Senhor, recomendo-vos que vos comporteis segundo a maneira de viver a que fostes chamados. Procedei com toda a humildade, mansidão e paciência, suportai-vos uns aos outros com caridade. Empenhai-vos em manter a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito, como há uma só esperança na vida a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, atua em todos e em todos se encontra. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia ou de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, por ver os milagres que ele realizava nos doentes. Jesus subiu a um monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a festa dos judeus, próxima à Páscoa. Erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer? Dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não chegam para dar um bocadinho a cada um. Disse-lhe um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um rapazito que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que é isso para tanta gente? Jesus respondeu: mandai-os sentar. Havia muita erva naquele lugar, e os homens sentaram-se em número de uns 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, fazendo o mesmo com os peixes. E comeram quanto quiseram. Quando ficaram saciados,
Jesus disse aos discípulos: recolhei os bocados que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos com os bocados dos 5 pães de cevada que sobraram aos que tinham comido. Quando viram o milagre que Jesus fizera, aqueles homens começaram a dizer: este é, na verdade, o profeta que estava para vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que viriam buscá-lo para o fazerem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Certamente ainda nos lembramos que a palavra do Senhor nos últimos domingos interpelou-nos em algo fundamental para a nossa vivência cristã. O facto de nos dizer, de nos interpelar sobre a nossa condição de batizados, discípulos de Jesus Cristo, e por isso temos em nós a marca do chamamento que Jesus Cristo faz a cada um e a cada comunidade, e ao mesmo tempo a marca da missão, envia. E nós ouvíamos também da parte da palavra do Senhor as condições para a própria missão. Não leveis isto, não leveis aquilo, aonde entrardes, comei do que vos derem. Portanto, são as condições do despojamento. Então agora, neste domingo, e estou a dizer isto para que nós reconheçamos uma certa continuidade e ver como a palavra do Senhor, que nos é proclamada na liturgia de cada domingo, tem aqui um itinerário, que é bom que nós também o vamos fazendo. Então agora, a palavra do Senhor de hoje coloca-nos no contexto pascal. Somos uma comunidade, somos pessoas batizadas, discípulos de Jesus Cristo, e por isso inseridos neste mistério pascal. Somos pessoas pascais. Vivemos do mistério da vida nova que Jesus nos dá. Mas para usufruirmos dessa vida nova, não só mergulhamos nela pelo batismo, como agora somos chamados a alimentar esta vida nova, esta fome que nos caracteriza, e ao mesmo tempo a reconhecermos à nossa volta uma multidão faminta. Faminta, naturalmente, de Deus, mas também faminta da própria realidade interior de amor, que só lhes pode ser satisfeita pela comunhão com Cristo. Por isso é que nós escutávamos no Evangelho, que começa por dizer que tudo aquilo que Jesus vai realizar foi por ocasião da Páscoa. Páscoa judaica, mas que nós sabemos que na linguagem de São João, Jesus transforma através da dádiva de si mesmo. O contexto da Páscoa judaica é agora, precisamente, a partir de Jesus Cristo, através da sua dádiva, da sua entrega, que aqui se manifesta na realidade de se tornar alimento, alimento que sacia, é, sem dúvida, a realidade pela qual cada cristão, discípulo, é chamado a alimentar a sua vida e a olhar à sua volta e a descobrir tantos e tantos que necessitam da partilha da palavra, da partilha do pão da vida e também da partilha dos bens para saciar a fome. Paulo, na segunda leitura, não sei se escutámos, refere como é que esta Páscoa se realiza na vida do apóstolo. Diz ele:
eu estou prisioneiro, eu estou a sofrer por causa do Evangelho de Cristo. É a Páscoa. Ele não diz que está sem esperança, porque a vida nova de Cristo, que há de alimentar, que há de realmente dinamizar a própria vida do cristão, não lhe retira as dificuldades, não lhe retira os sofrimentos, mas dá-lhes sentido. E é daí que Paulo convida a aprofundar o sentido de comunhão dentro desta comunidade de Éfeso. E é isso que também nos está a convidar a todos nós, esta realidade tão importante da comunidade cristã. Então ele apela à mansidão, à humildade, à paciência, a estarmos em sintonia uns com os outros, a partilharmos uns com os outros. E para vincar ainda mais, reparemos, o sentido de unidade, o sentido de comunhão, que é tão fundamental numa comunidade. Ele diz, temos uma só fé, temos um só batismo, temos um só Senhor, um só. Sentido de unidade e de comunhão. Não somos um só, nós vivemos em comunhão pelo facto de nos encontrarmos. Há algo que sacramentalmente, que vitalmente nos impele para a comunhão uns com os outros, para a unidade entre nós. Então, procuremos descobrir alguns traços que no Evangelho, sobretudo no Evangelho, a partir da pessoa de Jesus Cristo, nos ajudam, na linguagem de São João, a reconhecer esta fundamental condição de sermos comunidade, povo de Deus, alimentado da Páscoa de Cristo e, naturalmente, interpelados pelo próprio Senhor. Reparemos que Jesus com os apóstolos os interpela quando olha para aquela multidão e vê que é uma multidão faminta. Nós sabemos que em São João, como na vida da Igreja, a realidade material e, portanto, aquela multidão que andava há vários dias atrás de Jesus era mesmo faminta de pão. Como nós hoje temos à nossa volta e que não podemos ignorar que fisicamente, que materialmente, há tanta gente que padece da falta dos bens essenciais para a sua vida. Não podemos ignorar. Só que, em São João, isto não pode ficar só aí. Nós não somos propriamente uma organização que se limita a matar a fome ou a socorrer, como fazem outras organizações. Não. Nós fazemos tudo, mas fazemos-lo sempre fundamentados em algo que é sacramento. Quer dizer, em que descobrimos o mistério mais profundo daquilo que a realidade material nos coloca. Então, que fome é esta? Fome física? Sem dúvida. Mas é uma fome ainda muito mais profunda, que toda a humanidade sofre, mesmo aqueles que porventura não sofrem a fome física. Fome de amor, fome de Deus, fome de sentido pleno para a sua existência. É esta condição que está em nós, de alguém que, não estando connosco, não nos deixa preenchidos. A fome é sempre esse vazio do qual todos nós experimentamos. E por isso se torna sinal, então, desta busca de Deus. Então este episódio que nós temos descrito no Evangelho quer nos levar, naturalmente, ao encontro de todos aqueles que realmente não têm o necessário, que são os mais pobres dos pobres, que connosco convivem, mas quer também chamar-nos a atenção, que juntamente com esta partilha que somos chamados a realizar, há uma profundidade deste mistério de encontro com o Senhor que é preciso descobrir e que nós temos por missão ajudar a descobrir na humanidade. E por isso é que Jesus pergunta para com os apóstolos, interpela-os, dá-lhes voz de comer. Quer dizer, o Senhor que toma a iniciativa, que se compadece, como dizia no Evangelho de um dos domingos passados, o Senhor olhou para aquela multidão, compadeceu-se, porque eram como ovelhas sem pastor. E agora reconhece que são famintas e não tem quem lhes dê. Não lhes dê o caminho para o encontro com o mistério de Deus e, sobretudo, que lhes manifeste
num sentido de fraternidade profunda, que afinal os bens deste mundo são para ser partilhados e para que nada falte a quem tenha necessidade dos bens essenciais para a sua vida. Então Jesus interpela-nos. Esta pergunta é para nós. Dá-lhes voz de comer. E dá ao encontro. Vamos todos ao encontro desta multidão que é faminta, da qual nós também pertencemos. Ajudemos a aliviar a fome do corpo e ajudemos a caminhar ao encontro do mistério de Cristo, que se fez pão para nos matar, para nos saciar, para nos aliviar nessa fome de infinito que está em cada um de nós. Claro que as perguntas, ou seja, as respostas, que são muito naturais. Que capacidade é que nós temos para fazer isto? Se calhar é o que nós muitas vezes dizemos. Mas reparemos que Jesus não desiste. E isto não pode servir de desculpa. Porque muitas vezes nós desculpamos e dizemos: o que é que eu posso fazer? E às vezes até atiramos: o governo que faça, a segurança social que faça. Eu já encontrei em muitas paróquias isto mesmo. Olha lá, nós temos alguma instituição de partilha cristã. Isso é feito pela instituição pública. Isto é pobre. Isto é não ter consciência cristã. Isto é não reconhecer que realmente há um cariz próprio da comunidade cristã na partilha que não pode ser feito por outra instituição qualquer. É feito por nós, precisamente nesta dupla dimensão. Porque nós não podemos exigir às autoridades públicas que, naturalmente, que ao mesmo tempo que socorrem as necessidades, e muito bem, que depois ajudem a descobrir o mistério de Jesus Cristo feito pão, Ele próprio, para saciar essa fome de infinito que está em cada um de nós. Isso pertence-nos a cada um de nós. E é esta a nossa exigência. Como é que nós vamos descobrir que numa dádiva de nós próprios, e reparemos que ao longo de toda a história da salvação, o Senhor nunca prescinde do pouco que nós temos. Aqui é significado naquele rapazito que trazia ali uns pães. Alguém diz a Jesus: olha, ali um rapazito que traz uns pães. Mas o que é que isso significa? Pois tudo isso é aproveitado. Porque é o todo que este rapazito trazia. Também nós temos que nos perguntar, em gesto de amor e de partilha, no todo do que nós damos. Damos pouco, não interessa. É o todo. Porque todos nós somos diferentes. Mas na diferença, todos somos chamados a dar tudo. Porque o tudo é que é a manifestação de amor. O amor não regateia, não fica em meias medidas. E por isso é que aqui é o todo. Entregou. E é a partir daqui que se faz o milagre, que vai admirar toda a gente. E que aqui está descrito, em primeiro lugar, por a admiração dos restos, que é a abundância. A abundância. Aquilo que resulta do bem, da maravilha, da beleza, do que a gratuidade de Deus e ao mesmo tempo o que nós podemos usufruir de um amor partilhado é de tal maneira grande que não tem comparação com o pouco que nós demos. Nós somos capazes de saborear isto. Nós somos capazes de entrar nesta dinâmica própria do amor. Eu penso que é aqui que está o melhor da nossa condição cristã. Sobretudo no mundo que normalmente olha para a quantidade. Num mundo que está sempre à procura de grandes eventos, de grandes causas, de grandes sucessos. Num mundo que, perante tantas dificuldades que nós estamos a passar, acaba por estar sempre a proporcionar e a dizer que são milhões, que são grandes quantidades de bens materiais. E esquecemos-nos de apreciar, por um lado, a gratuidade de Deus que se manifesta no nosso pequenino gesto de partilha, de amor, nesta dádiva total de nós, que nos faz saborear a alegria e a esperança que nos dá esta mesma partilha. É essencial para a nossa forma de ser cristãos. Mas, ao mesmo tempo, reparemos como o próprio Evangelho nos convida
a não usufruir daquilo que porventura à nossa volta queiram dizer-nos ou louvar-nos. Jesus, sabendo que iam aclamar rei, ele foi para um outro lugar. Ele saiu. Não queria que realmente vissem naquele gesto algo que ele não quis fazer e ver nele aquilo que ele não quer ser. Ele é para se dar. Ele veio para se... Nós podíamos quase dizer, ele veio para se gastar connosco, para estar connosco. Não veio para ser enaltecido como qualquer herói do mundo. É isto que o Senhor realmente nos convida a presenciarmos e a sermos. Contemplar o gesto de amor. E por isso nós podíamos dizer, e com esta palavra gostaria de terminar esta nossa reflexão, olhar para a nossa condição de comunidade. Comunidade inserida no mistério pascal de Jesus Cristo, que descobre em Cristo, na Eucaristia, que é centro e fundamento da vida comunitária, realmente esta generosidade, esta iniciativa de Deus, esta multiplicação, esta abundância que na Eucaristia nós vivemos, porque nos preenche totalmente e nos interpela a uma vivência de amor partilhado com os irmãos. Mas ao mesmo tempo também nos faz olhar à nossa volta e ver a multidão, é toda a humanidade, que para nós são aqueles que estão mais próximos e que conosco reconhecemos que somos famintos de Deus. E por isso a Eucaristia tem sempre uma projeção na vida do dia-a-dia. E sobretudo, e fazendo eco da última encíclica do Papa Francisco, que nos reconheçamos irmãos, todos irmãos, para que na partilha nós sintamos que como irmãos somos todos chamados a partilhar dos bens deste mundo, mas também dos dons celestes, dos dons de Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo, que a Eucaristia nos oferece. Que o Senhor realmente nos ajude a fazermos este itinerário, a colocarmos-nos à disposição da iniciativa de Jesus Cristo e que também nós sintamos vivamente que na comunhão uns com os outros, em vida comunitária, a partir da Eucaristia, esta interpelação do Senhor, dá-lhes voz de comer. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo-me só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, oremos com fé a Deus Pai, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador, pelas necessidades de todos os homens, dizendo cheios de confiança: abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela Igreja, para que realize o milagre da multiplicação do pão da vida e da palavra da salvação todos os dias,
para que não falte a ninguém o alimento do corpo e a esperança que vem da fé, pelo ministério do Papa Francisco, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos os idosos, para que tenham uma vida digna do chamado que receberam, com humildade, doçura e magnanimidade, para que a sua fragilidade não os impeça de ser fortes no amor, consolo para os pobres e apoio para os mais novos, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos jovens, para que face à fome de pão e de paz neste mundo, não se desanimem com o pouco que têm, mas obedeçam ao convite do Senhor de alimentá-los a todos, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos os avós e avós, para que saibam acompanhar com sabedoria as nossas famílias e para que aprendam a transmitir o tesouro da fé aos netos e às novas gerações, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos os idosos que estão sozinhos e procuram a ternura de um abraço, para que nenhum deles viva na solidão, mas recebam a visita de um anjo e ouçam a voz do Senhor que lhes diz: Eu estou contigo todos os dias, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que os enfermos estejam curados e para que se acalme a tormenta da pandemia, para que aprendamos a não deixar ninguém sozinho diante da invasão do mal e para que a todos seja garantido o tratamento, mesmo nos países mais pobres, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Deus de infinita bondade, que abris as vossas mãos e saciais da nossa fome, fazendo repartir com quem o não tem o pão que sobeja em nossas mesas, por Cristo, Senhor nosso. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, os dons que recebemos da vossa generosidade e trazemos ao vosso altar, e fazei que estes sagrados mistérios, por obra da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam às alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos. E durante a nossa vida terrena, sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura, tendo recebido as premissas do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo dentre os mortos. Vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o Bispo desta Diocese, Dom João Lavrador, aqui presente, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Tiago e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo.
Oremos. Senhor, que nos destes a graça de participar neste divino sacramento, memorial perene da paixão do vosso Filho, fazei que este dom do seu amor infinito sirva para a nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vamos receber a bênção do Senhor. Naturalmente hoje vamos implorar sobre todos, sobre toda a Diocese, sobre todas as comunidades cristãs, sobretudo nós que estamos aqui nesta nossa Sé, celebrar esta Páscoa de Jesus Cristo, e todos aqueles que nos seguem através dos meios de comunicação social, mas de uma maneira especial, como dizia, para os avós e para os idosos. Que o Senhor os compense e que nós possamos usufruir da sua sabedoria e de tudo aquilo que é uma experiência vivida que tão importante é para nós e, naturalmente, para as novas gerações. Gostaria também de estender esta bênção para todos aqueles que nesta altura nos visitam e que estão aqui conosco, e aqueles que estão a padecer de isolamento. E aqui vem um apelo. A nossa região, e aqui a nossa ilha da Terceira, e por todo, praticamente a quase todas as ilhas, estão a ter um crescendo, um aumento de casos de Covid. É preciso termos muita cautela, é preciso uma responsabilidade muito grande. Temos a esperança, com a vacinação, que dentro em breve nós já tenhamos a possibilidade de ultrapassar, pelo menos, a situação mais grave e mais dolorosa. Mas é preciso nós fazermos também, da nossa parte, a responsabilidade que nos cabe para que sigamos tudo aquilo que é necessário a nível da saúde para que não nos contagiemos. Também aqui passa a partilha, também aqui passa o sentido comunitário. É nós termos respeito por nós, pela nossa saúde e respeito pelos outros. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Na certeza de que o Senhor nos acompanha sempre e em todas as circunstâncias, que se faz por nós alimento e ao mesmo tempo nos interpela para irmos ao encontro dos irmãos e sermos nós a distribuir as grandes riquezas da graça divina, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.